Receber o Dr. Paulo Godoy, seja bem-vindo. Ele vai trazer pra gente as novas técnicas, né? Quando o assunto é cirurgia plástica e lipoaspiração. Antes de mais nada, doutor, segue em alta a cirurgia plástica? As pessoas hoje em dia, elas buscam melhorar realmente a autoestima através de intervenções? Segue super em alta, Pamela. E a gente, os brasileiros, somos uns tops do mundo nisso. A gente tem os Estados Unidos com maior número de procedimentos e, na sequência, já o Brasil é um país pioneiro e sempre cabeçando essa lista. E vamos começar falando sobre lipoaspiração, porque eu soube que você trouxe pra gente uma nova lipoaspiração, uma lipoaspiração mais moderna. Essa técnica, a lipoaspiração sofreu muitas mudanças ao longo dos anos. Então essas mudanças foram técnicas e tecnológicas. Então nós mudamos as técnicas hoje elas são mais precisas e também com isso nós tivemos associação novas tecnologias que elas trazem melhores tratamentos ao corpo, tratando também a pele além da gordura. Esse equipamento que você trouxe, tem alguma diferença? Tem um que é para lipoaspiração nova e para lipoaspiração tradicional? Eu vou te mostrar uma pequena evolução, e essa é uma evolução pessoal que eu tenho, porque eu tive um privilégio de ter um pai que também é cirurgião plástico, e no início dos anos 80 ele começou a fazer a lipoaspiração aqui no Brasil, então desde a minha infância eu acompanhei essa evolução até os dias atuais. Então eu trouxe essas cânulas da época do meu pai que ele iniciou. Você pode notar que eram as cânulas menos precisas, eram os aparelhos mais brutos, né, com menos furações, e com isso a gente tinha uma lipoaspiração um pouco mais generalizada. Com a evolução do tempo, essa lipoaspiração ela ficou mais anatômica, ela ficou focada para cada região do corpo, e com isso também houve uma evolução dos materiais. Então hoje em dia, atualmente, o que nós temos? Nós tivemos uma evolução das cânulas. A gente vê que a gente tem cânulas mais finas, com diversas furações, diferentes diâmetros. E para que cada um desses diâmetros, essas formas diferentes? Porque cada uma dessas cânulas, elas vão atuar em diferentes partes do nosso corpo. O próprio abdômen nosso, a gente tem os músculos reto-abdominais, os oblíquos, os ilíacos, e cada um desses músculos tem que ser tratado de uma forma separada. Então, cada uma dessas áreas tem um componente de gordura e desses componentes de gordura são tratados de maneiras individualizadas. E para isso que a gente tem que escolher o arsenal correto para cada uma das áreas. E temos então nessa nova tecnologia a lipoaspiração HD, Isso. que não só tira a gordura, como também modela o corpo. Explica pra gente como que funciona essa lipoaspiração. A lipoaspiração, existem vários nomes para esse procedimento, né? O mais comum é o correto, como você mencionou, é a lipoaspiração de alta definição, que tem a abreviatura LAD. E também pessoas que usam a nomenclatura em inglês, que é o Lipo HD, que é High Definition. Então, nesse tipo de lipoaspiração, nós definimos cada parte da musculatura, não só do abdômen, mas também das costas, do bumbum, dos braços, das coxas, né? E para isso a gente utiliza, além das cânulas, nós utilizamos novos aparelhos como são essas cânulas vibratórias. Então esse tipo de aparelho é uma cânula que ela é acoplada, um dispositivo vibratório, então a gente faz menos força, quando a gente vê aqueles filmes as pessoas fazendo mais força na lipoaspiração, esse aparelho ele vibra sozinho e tem menos agressão aos tecidos. E qualquer pessoa pode fazer essa lipoaspiração ou não? Então, qualquer pessoa pode fazer desde que ela tenha as condições clínicas para isso. Então nós temos que ver os exames pré-operatórios, nós temos que ver se não tem uma situação que contraindique uma cirurgia. Então qualquer pessoa que possa ser submetida a uma cirurgia plástica pode ser feita a lipoaspiração de alta definição. E a lipoaspiração de alta definição não é feita só no abdômen, né? Eu consigo fazer em outras partes do corpo também. Exatamente. Então nós fazemos também no abdômen, nas costas, no glúteo, flancos, braços, pernas. E o interessante também é a tecnologia associada a isso é que, além de a gente tirar a gordura, que nós temos a gordura acima do músculo, nós fazemos um tratamento para a pele também. Porque lembra aquele aspecto do passado que a pessoa fazia lipoaspiração e você olhava, às vezes ficava estigmatizado, essa barriga parece que fez lipo. Então, hoje em dia, a gente está diminuindo esse tipo de resultado. Com o que a gente faz isso? Além de a gente fazer, como eu te falei, em diferentes camadas, com diferentes tipos de cânulas, nós fazemos um tratamento para a pele também, para que não haja uma flacidez
consequente da pele. Então a pele ela volta para o lugar Ela certo retrai, exato. após a cirurgia. Você trouxe até um franguinho pra gente, não foi? Para que a gente entendesse um pouco na prática como que isso acontece. É importante salientar que é um alimento isso, nenhum animal foi sacrificado para a gente fazer essa demonstração. E o que eu queria demonstrar com esse frango aqui? Mais ou menos mimetizar como é que é a nossa pele, como se comporta, entendeu? Então nós vamos fingir que essa pele é a nossa pele humana e embaixo nós temos a musculatura e se nós olharmos aqui nós temos essa parte onde estaria a nossa gordura. Então uma vez que nós introduzimos as cânulas de lipoaspiração, que elas ficam nesta camada aqui, elas têm essa ponta romba para não machucar os músculos, não machucar a pele, elas vão aspirando a gordura que estão aqui e uma vez a gordura aspirada, para que nós não tenhamos uma sobra da pele, nós utilizamos as novas tecnologias, né? Então uma das tecnologias mais modernas é esse dispositivo, que ele é acoplado num aparelho e num gás hélio e ele vai fazer uma ativação de um jato de plasma e vai fazer uma retração das fibras da pele para que nós não tenhamos um excesso da pele depois que a gordura é retirada. Então, após a cirurgia, essa pele já é retraída. Exatamente. Esse equipamento tem esse papel. Esse equipamento tem esse papel e nós fazemos durante a cirurgia. Tiramos a gordura e no mesmo orifício onde nós colocamos a cânula para retirar a gordura, nós introduzimos esse aparelho e aí ele é acoplado num gás hélio. Nós temos imagens, vamos ver? Explicar com as imagens. Dá para explicar melhor para você de casa como que isso funciona. Aí você vai narrando pra gente. Então, olha só, esse dispositivo, essa ponta, ela é introduzida nos canos e ela está ativando com um jato de plasma essa parte branca que são as fibras que conectam a pele à musculatura. Então, essa ativação ela é feita por uma radiofrequência que promove um aquecimento. Então, esse aquecimento, quando a gente aquece essas fibras, elas fazem uma retração. E nota que quando ela está ativando, a pele já está retraindo e está ficando mais próxima, mais grudada à musculatura, evitando aquele excesso de pele. Olha como é que isso acontece. Então, se nós medirmos com o termômetro, nós vamos ver que a pele ela fica numa temperatura no máximo 41 graus e o aquecimento dentro chega até 85 graus. Mas não ocorre uma queimadura, Pamela, porque tem um esfriamento com gás hélio, com jato de gás hélio, que não impede que isso queime. E na sequência acontece isso, uma formação de novas fibras, que é uma formação de colágeno, ou seja, então após a cirurgia, esse resultado ainda pode melhorar de 6 até 9 meses. E o resultado ainda fica mais interessante com o passar dos anos. Essa lipoaspiração, ela deixa alguma cicatriz? Toda cirurgia deixa cicatriz, mas essas cicatrizes elas são escondidas, são super pequenas, cicatrizes de 1 a 2 centímetros e elas são escondidas nos lugares anatômicos, de modo que se você tiver de biquíni ou até mesmo pelado, alguém não consiga ver. Então elas são escondidas dentro do umbigo, na região da virilha, nas dobrinhas naturais do cotovelo, na região das axilas. É bem discreto, então? Super discreto, super discreto. E hoje em dia também nós temos protetores que protegem a pele, então toda aquela ação que tem de fricção da cânula na pele, que às vezes pode deixar uma cicatriz mais inestética, esses protetores impedem esses resultados. Esse é um assunto que é repleto de mitos e verdades. Exatamente. Por isso nós trouxemos os principais para você aí de casa tirar as suas dúvidas e eu vou colocar o primeiro na tela. Vamos lá então descobrir se é mito ou verdade. Existe um tipo de lipoaspiração que não se usa cânula para aspirar a gordura? É mito ou verdade? É um mito. As aspirações necessariamente precisam de cânulas, então as cânulas elas entram para aspirar a gordura. Existem outros procedimentos que são focados na gordura, mas eles não aspiram a gordura. Então o conceito lipoaspiração, há necessidade de cânulas. E toda lipoaspiração é feita no hospital ou eu posso fazer na clínica mesmo do médico? Existem profissionais que fazem em clínicas, mas não é recomendado pelas sociedades, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É recomendado que faça em hospital, em ambiente hospitalar, sempre com anestesista presente e uma equipe médica completa. Próximo mito ou verdade na tela. Não existe um limite recomendável para a extração da gordura na lipoaspiração. É mito ou verdade? É um mito. Então já existem vários trabalhos e várias sociedades científicas ao longo do mundo que já recomendam que o limite seguro de aspiração é entre 5 a 7% do peso em litros. Então esse é um limite para que eu não tenha complicações decorrentes da cirurgia. E você pode lipoaspirar uma pessoa que está acima do peso? O ideal, não.
O ideal é que a pessoa esteja dentro do peso, mas na prática, muitas vezes, a pessoa está no limite, um pouquinho acima dos pesos, pode aspirar, mas o resultado não fica tão ideal quanto se a pessoa estivesse no peso adequado. Entendi. Próximo mito ou verdade? A lipoescultura é mais perigosa do que a lipoaspiração? O termo lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração associada à injeção da gordura retirada em outras áreas. Então, os riscos são praticamente os mesmos, né? De você retira, você faz a lipoaspiração, por exemplo, nas costas, e aquela gordura você consegue injetar no bumbum. Então, teoricamente, os riscos são os mesmos, uma lipoaspiração e uma lipoescultura. Então, na lipoaspiração você descarta a gordura e na escultura você injeta em áreas que a pessoa queira ressaltar. Exatamente. E por ser a gordura da própria pessoa, não há uma rejeição do corpo? A rejeição não acontece porque é a gordura da própria pessoa. O que pode acontecer, às vezes, é uma absorção maior, né, dependendo da técnica, da área aspirada, então isso pode acontecer. Então, antigamente, o que a gente fazia? Ficou muito popular, isso já há muitos anos, tem esse trabalho de a injeção da gordura no bumbum. Isso já é bem comum e até, olha que engraçado, Pamela, isso tem um apelido nos outros países como a cirurgia do bumbum brasileiro, chamam de Brazilian Butt Lift. Só que hoje em dia isso progrediu e nós não colocamos a gordura apenas do bumbum, nós podemos colocar no peitoral masculino, no deltoide, às vezes em face também. Então a gordura, ela tem uma versatilidade muito grande. Dá para fazer tanquinho também? Dá para fazer tanquinho, mas o tanquinho a gente não faz às vezes injetando a gordura, a gente faz mais esculpindo com a aspiração, que é o conceito da lipoaspiração de alta definição. A gente aspira a gordura em volta dos músculos que são tanquinho na barriga e na sequência passamos as tecnologias para retração da pele. Quanta tecnologia! Vamos lá tirar suas dúvidas sobre lipoaspiração e lipoaspiração HD. Primeira perguntinha na tela é da Elisa Pereira. Eu tenho 28 anos e eu sonho em ter a barriga de tanquinho, porém eu estou acima do peso. Posso fazer a cirurgia mesmo assim? Falamos um pouquinho sobre isso, né, doutor? Pode ou não? Pode, mas o resultado não vai ficar tão bom quanto se ela tiver no peso adequado. Então, se ela tiver essa disciplina, se é o sonho dela, como ela falou, ela tiver essa disciplina de poder fazer uma dieta, fazer um programa de exercício e chegar no peso ideal, o resultado dela vai ser bem potencializado. Então, a lipoaspiração, ela funciona melhor para quem está com o peso correto, mas tem aquela gordurinha que não vai embora de jeito nenhum. Essa é a indicação ideal. É a gordurinha que não vai embora, aquela gordurinha teimosa que a gente chama, né? Sim. Não vai embora com dieta, não vai embora com exercício, né? Você vê que é engraçado, a gente pega até fotos, às vezes, de crianças na África, que elas têm gordura localizada, que são gordura apesar de estar super magrinhas, são gorduras difíceis de retirar. Então, nesses casos, a lipoaspiração tem a indicação melhor. E olha uma coisa interessante que a gente não comentou, além do efeito estético que a gente está falando da lipoaspiração, de ter um corpo bonito, a gente tem também um benefício, às vezes, em casos de reconstrução. A gente esqueceu de falar da reconstrução de mama, que a gente hoje em dia, essa gordura retirada na lipoaspiração, a gente pode colocar em pacientes que tiveram câncer de mama. Ao invés da prótese? Ao invés, ou então junto com a prótese. Entendi. Também, para ter um preenchimento mais natural. Então tem um benefício também reconstrutor. Maravilhoso. Vamos para a próxima pergunta, da Marcela Cardoso. Eu fiz lipoaspiração nas coxas, mas elas ficaram com fibrose e com manchas escuras. Isso é normal? O que eu posso fazer para melhorar a aparência da pele? Antes de mais nada, o que é a fibrose? A fibrose é um termo que é uma consequência de uma cicatrização. É quando fica meio áspera a pele? Toda vez que a gente faz uma lipoaspiração, os tecidos abaixo dela, elas formam uma cicatriz, uma cicatrização. Essa cicatrização, que chama-se fibrose, se ela for muito superficial, ela pode ficar aparente, que provavelmente é o caso da Marcela. Então, essa situação de ficar uma pele mais puxada é uma consequência de uma lipoaspiração mais superficial. O ideal, no caso dela, seria voltar no médico dela e ver a causa dessas manchas, né? Porque as manchas podem ser decorrentes de várias coisas, desde a pele dela, até um pouco do sangue que teve da cirurgia, até às vezes o uso incorreto da cinta. Então, o ideal seria avaliar o caso dela individualmente. Quais são os cuidados que eu tenho que ter após uma lipoaspiração? É sempre interessante a gente fazer a drenagem linfática. A drenagem linfática o que é? São uma espécie de umas massagens que elas vão empurrar o líquido que tem do inchaço para os lugares onde estão os gânglios que vão drenar, que vão esvaziar esse inchaço.
entendeu? Isso é feito geralmente por fisioterapeutas, por esteticistas treinadas. A gente recomenda também o uso de cintas. Existem cintas que são malhas que ficam apertadinhas para evitar que tenha um inchaço. E é claro, o uso das medicações prescritas pelo médico. E atividade física suspensa por um período também? A atividade física de alto impacto, sim, mas é interessante manter atividades menos impactantes, como caminhar. Caminhar é super bom porque você vai estimular a sua circulação, vai estimular a sua drenagem linfática natural, vai impedir que você tenha trombose. Então, quanto antes a pessoa se levantar e conseguir já fazer as atividades habituais, melhor. É bem-vindo. Próxima pergunta na tela. Dúvida da Mariane Monteiro. Eu tenho culotes muito grandes. Eu fiz uma lipoaspiração há 9 meses. A região diminuiu bastante, mas ainda me incomoda, pois parece que sobrou gordura e muita celulite. É possível refazer a cirurgia? O culote é uma área muito desafiadora, porque a pele do culote geralmente é uma pele um pouco mais fina do que a região do glúteo e da região abdominal. Então tem que se tomar um cuidado de evitar uma retirada excessiva de pele nessa região para não ficar com irregularidades. Então, como já faz 9, a gente sempre recomenda que quem fez a cirurgia, quiser fazer um retoque, quiser fazer um pequeno reparo, esperar de 6 meses a 1 ano. Então ela está com 9 meses, seria interessante ela voltar no médico dela, ver se já está próxima de fazer um pequeno ajuste ou se é mais recomendável esperar um pouquinho mais até completar 1 ano e pensar numa nova abordagem. Próxima pergunta na tela, da Laura Silva. Eu fiz uma lipoescultura há 5 meses e agora eu descobri que estou grávida. Eu vou engordar tudo de novo? Antes de mais nada, parabéns, Laura. E aí, doutora, ela vai engordar tudo de novo? Aí é uma pergunta difícil de saber, Laura, porque a gestação é um presente que a gente ganha de Deus e a gente não sabe, tem mulher que engorda 6 quilos, tem mulher que engorda 36 quilos, então vai depender da sua evolução na sua gestação. O que a gente observa muitas vezes é que pacientes que fizeram a lipoescultura ou fizeram a lipoaspiração de alta definição, depois que elas engravidam, o resultado tende a ser melhor do que se elas não tivessem feito nada. Entendeu? Então, vai depender muito da característica dela. É ideal que ela mantenha, como ela tem essa ideia de manter um corpo bom, manter uma dieta adequada, fazer um pouco de exercício de acordo com o ginecologista orientar ela para evitar que ela ganhe um excessivo de peso na gestação. Porque retirar a gordura não é garantia de que ela não retorne. Exatamente. Eu retirei, mas eu posso acumular gordura novamente no mesmo local. A gordura, quando a gente tira a gordura, ela não faz um processo que a gente chama de mitose, ela não faz novas células de gordura, mas a gordura que ficou lá, ela pode aumentar o tamanho dela. Então, se a pessoa comer todo dia uma dieta desbalanceada, ela vai engordar. Então, alguns cuidados que tem que ter após a lipoaspiração para que essa gordura não retorne. Exatamente. Hábitos saudáveis, que é o que a gente sempre conversa. E é o que sempre mostra aqui. Não é? Próxima pergunta na tela, da Ingrid Deviana. Eu quero fazer redução de mamas, porém não tenho vontade de colocar silicone. Sempre é preciso colocar silicone quando se reduz as mamas? Eu posso aliar a cirurgia com a lipoaspiração? Então a Ingrid não quer aumentar as mamas, ela quer diminuir. É preciso prótese? Não, nem sempre. Se ela tem um volume excessivo das mamas que ela quer diminuir, dá para fazer uma cirurgia de redução de mama sem a utilização de prótese. A utilização de prótese, além do aumento da mama, também é muito utilizado na cirurgia de elevar a mama, quando a mama está caída. Essa cirurgia a gente chama de mastopexia. Então, nesses casos, a prótese, também dá para fazer sem prótese, mas a prótese é um aspecto um pouquinho mais bem formado, mais redondinho, mas não há necessidade de fazer, ela pode fazer sem a prótese sim. E em relação à associação da lipoaspiração junto, pode fazer essa associação desde que a lipoaspiração não seja uma lipoaspiração muito grande nela e não ultrapasse 6, 7 horas de cirurgia, que ficaria um tempo muito grande com uma propensão maior à trombose. Muito obrigada, Dr. Paulo Godoy, por sanar nossas dúvidas aqui hoje sobre lipoaspiração e lipoaspiração HD. O Instagram do doutor é @paulogodoy, Godoy com Y, tá? @paulogodoy. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima muito obrigado. semana para você. Para vocês também.